Oi, tudo bem? Como é que vai? Amanhã é feriado dia 1º de maio. Eita! E hoje eu vou fazer um prato que já faz um tempo que eu queria comer, né? Porque eu adoro cordeiro. Mas vocês sabem, né? Hoje a comida tá pela hora da morte. Se eu fosse comer no restaurante, eu ia pagar pelo menos uns 300 paus. E eu acho que a comida que eu vou fazer hoje não é assim tão barato também, porque eu vou fazer o cordeiro, vou fazer um risoto. Só que vai dar para duas pessoas, então vai é, acabar sendo bem em conta, né? E além disso, né, vocês podem substituir o cordeiro por outras carnes, pode ser alcatra, não é tão caro quanto, não sei se é o mesmo preço da picanha, né? Mas alcatra, coxão mole, até o lagarto. Vocês podem fazer o lagarto um bife grosso, dá para fazer também com outros tipos, né? O tibone, enfim, carnes assim que ficam muito gostosas em churrasco, né? Então, por quê? Porque a carne vai ser grelhada numa panela de ferro e a gente vai aproveitar aquele fundinho e fazer um molho. Esse molho vai ser de pimenta do reino verde, né? Em francês se chama poivre verte. E eu gosto muito desse molho porque é um molho que combina muito com carne vermelha. Então, deixa eu mostrar para vocês os ingredientes. Bom, aqui tá então o cordeiro, né? Eu comprei esse cordeiro, é o tibone de cordeiro, que na verdade é o carré sem o osso da costela. Aqui umas ervinhas, né, que eu vou fazer depois. Aqui é a manteiga de garrafa, eu vou colocar manteiga de garrafa para terminar de cozinhar e eu vou colocar essas ervinhas aqui para saborizar a manteiga. Um copo de vinho branco, a pimenta do reino verde e um creme de leite, uma caixinha. A pimenta do reino verde está em conserva e eu comprei no Mercado Livre, tá? Não é muito fácil de encontrar, mas no Mercado Livre você consegue encontrar de tudo. E eu vou usar manteiga de garrafa porque eu não tenho manteiga normal. Então, eu tenho aqui também manteiga de garrafa que eu comprei já faz um tempo pelo Mercado Livre, então eu vou terminar de usar ele, tá? Mas pode ser óleo também, né? Os gourmet vão me matar, né? Eles não vão gostar de mim, mas bem da verdade é que assim, não precisa ser azeite, pode ser óleo vegetal, não precisa ser manteiga, pode ser margarina, sabe? Não há nada de mal nisso. Não vejo mal nisso mesmo. O importante é ficar gostoso. Desse lado aqui, eu vou fazer então o risoto de shiitake. Gente, olha a quantidade de shiitake que eu tenho. Comprem pacotaço de shiitake no Bom Retiro ou na Liberdade. Eu paguei pelo pacotão R$ 20 e aqui só tem a metade do pacote, tá? Vale muito a pena, tá? A gente paga muito caro pelo shiitake no supermercado, então comprem no Bom Retiro, comprem na Liberdade ou em algum empório oriental, tá bem? Aqui eu tenho o arroz arbóreo, né, que é o arroz típico para risoto, é um arroz italiano, mas você pode usar um arroz parbolizado, que também o resultado vai ser bom e o valor vai ser bem mais barato. Eu tô com uma cebola aqui picadinha, essa cebola aqui não precisa ser a roxa, pode ser a branca. Eu coloquei a roxa porque ontem eu fui comprar a cebola na mercearia e o preço estava bom, então eu vou usar para outras coisas também. Então, peguei meia cebola pequena e piquei. Aqui também eu tô com vinho branco e aqui o restante da manteiga de garrafa para eu, então, fritar o shiitake, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Assim, para o risoto eu vou precisar de um caldo, tá? Esse aqui é caldo de carne, que é natural, que eu já tinha feito aí há um tempo e estava congelado. Mas pode usar caldo de industrializado mesmo, que fica gostoso, tá? Como eu disse, os gourmets vão me matar, mas você pega aí um caldo de galinha, caldo de carne, funciona, tá? Funciona. Então, eu acho que o importante é ser feliz, né? Então,
A gente precisa de caldo. No caso, eu acho que para 1 litro, usar 2 cubinhos, assim, é o ideal. Como esse caldo aqui é natural, então eu precisei fazer ele um pouquinho mais grosso. Bom, eu tô aquecendo aqui o caldo, né? Porque o caldo tem que entrar no arroz quente. Eu vou colocando em porções, tá? Eu vou aquecer aqui. Aí, enquanto ele aquece, eu vou fritar aqui, então, o arroz e o shiitake e tal. E a cebola. Deixa eu colocar aqui a minha manteiga de garrafa, né? Tá? Se quiser colocar azeite, se quiser colocar óleo, vai no coração de vocês, tá? Então, eu coloquei aqui manteiga de garrafa. Tá aqui. Eu vou colocar cebola. Vou colocar a cebola. E eu vou fritar um pouquinho a cebola, vou dar uma refogadinha. Então, quando a cebola começar a ficar transparente, eu vou colocar o shiitake, tá? Se vocês quiserem colocar alho e outros temperos no risoto, fica a seu critério. É muito do gosto pessoal. Eu não acredito que exista regras, né, na cozinha. Mas eu optei por colocar cebola porque, como o shiitake tem um sabor muito suave, eu achei que o alho poderia mascarar o sabor do shiitake. Então, a cebola é mais suave, então eu preferi colocar a cebola, tá? A cebola tá fritando. Bom, a cebola agora tá transparente, né? Já tá cozidinha. Eu vou colocar então o shiitake aqui e vou esperar, vou dar uma refogadinha até ele murchar. Então, é o conselho que eu dou, né? Comprem cogumelos, shimeji também, shimeji, erengui. Erengui é um pouco caro, mas o shimeji e o shiitake são bem mais baratos nos empórios orientais, né? Particularmente os empórios coreanos e japoneses, né? Os coreanos consomem muito shiitake, muito mesmo. Estou aqui refogando. Daqui a pouco eu vou colocar o arroz. Bom, o shiitake já está refogadinho. Percebam que ele perdeu bastante o volume, porque o shiitake ele tem muita água. Então ele fica, pareceu ser muita coisa de shiitake, mas fazendo o refogado, ele diminui bem, tá? Mas eu coloquei bastante shiitake porque eu adoro cogumelo, tá? Vou colocar o arroz, tá? O arbóreo, eu coloquei uma xícara, né, de arbóreo, na verdade uma caneca, porque o arroz, ele rende bastante, e como é para 2 pessoas, vocês vão ver, vai até sobrar, tá? Então eu vou aqui dar uma refogada no arroz, aí depois eu vou entrar com vinho, tá bem? O arroz agora já tá bem refogadinho, tem que dar uma refogada para desenvolver o amido, tá? Eu entro aqui com vinho, eu optei por vinho branco, tá? Porque eu quero fazer um risoto com sabor um pouquinho mais suave, porque o molho Poivre Verte é um molho forte e, além disso, ele vai ficar um risoto clarinho. Pode ser vinho tinto? Pode. Eu gosto de risoto com vinho tinto.
Se eu uso o fungo chileno com vinho tinto, fica uma delícia. Mas dessa vez eu vou usar o vinho branco. Sempre use vinho no risoto, gente, porque sem vinho não é a mesma coisa. O vinho dá um sabor, uma acidez que é inigualável. Risoto sem vinho não tem a mínima graça, tá? Sempre põe um vinho. Bom, o vinho praticamente secou, né? Então agora a gente pode entrar com o caldo, tá? O vinho tá quase seco aqui, já evaporou. E não tem problema, porque o álcool evapora. E aí não fica alcoólico, só fica com o sabor do vinho, tá? Eu vou colocar uma conchinha aqui. Aí eu vou misturar. Aqui, misturar. Aí eu vou ver se tá muito seco, se não, se dá pra colocar mais uma conchinha. Tá, acho que tá um pouquinho seco, acho que vai mais uma conchinha. Então eu vou colocar aqui mais uma conchinha de caldo. E aí eu vou esperar aqui, eu vou misturando e eu vou esperar evaporar o líquido, né? Até colocar a próxima conchada de caldo, tá? A quantidade de caldo, gente, eu não sei precisar quanto que é, tá? Então, eu acho que aqui, para uma xícara, né, de arroz arbóreo, tem uns 2,5 litros de caldo, tá? E eu até deixo um pouquinho a mais, porque o arroz ele tem que ficar molhadinho, né? Então é melhor que sobre um pouquinho de caldo do que fique faltando. Claro que você pode completar com água, né? O que te impede? Nada, né? Mas, sim, para ter tranquilidade para fazer a comida, é melhor sobrar um pouquinho de caldo do que acrescentar água. Mesmo porque se você acrescentar água fria, o risoto vai parar de cozinhar. Então você teria que acrescentar água quente. Olha só como é que tá o meu risoto. Olha como o arroz tá rendendo. E olha que ele ainda tá durinho, hein? Tá durinho. O risoto original, italiano e tal, o arroz tem que estar al dente, tem que estar meio durinho, né? Eu, sinceramente, prefiro o arroz macio, tá? Então, cada um escolhe aí o ponto do arroz que quiser. Mas, originalmente, é al dente. Bom, eu vou colocar mais um pouquinho de caldo. Eu tô achando o arroz um pouquinho duro. E assim a gente vai acrescentando o caldo até acertar o ponto do arroz. É por isso que a gente vai colocando aos pouquinhos, né? Ao invés de fazer um arroz onde a gente coloca a água de uma vez, né? O caldo de uma vez, a gente vai colocando aos pouquinhos para acertar o ponto do arroz, porque é uma coisa muito individual, né? E depende também muito da porção, né? Se for uma porção para uma família, aí precisa de muito mais caldo, demora mais para cozinhar e tal. O risoto é legal para fazer pratos individuais ou para 2 pessoas no máximo, porque ele demora um tempo, né? Então, quem quiser se aventurar para fazer para a família toda, pode fazer, ninguém vai impedir, né? Mas seria interessante fazer em porções, né? Não sei, talvez. O meu risoto tá pronto, ele tá bem molhadinho, né? Como é a tradição. E além disso, ele tá al dente, tá? Deixei al dente. Sobrou caldo, mais tarde eu vou fazer um misoshiro. Mas pelo menos eu não precisei adicionar água quente. Para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de manteiga de garrafa. Na verdade, deveria ser a manteiga comum mesmo. Mas eu vou colocar manteiga de garrafa, só para ele ficar mais cremosinho. E aí eu vou reservar. Agora eu vou preparar o cordeiro.